Olá, participante, vamos dar início ao Mercado em Foco do mês de abril. Começando pelo mercado externo, o Fed, nos Estados Unidos, ele sinalizou um período de pausa aí na subida da taxa de juros. O último dado de inflação medido pelo PCE de março ficou em 1,5% ao ano, portanto o acumulado de inflação continua abaixo da meta do Fed, que é de 2%. A guerra comercial ainda continua, a briga é contínua, nenhum lado, nem Estados Unidos nem China está disposto a renunciar das suas posições, Então isso acaba impactando, também está impactando em outros mercados, Nós tivemos Europa principalmente, acabou sofrendo aí com essa guerra comercial. Indo para a China, aproveitando já essa questão da guerra comercial, a China divulgou aí ao longo do mês de abril algumas medidas de crescimento, principalmente na parte industrial, e os dados que saíram, os últimos dados que saíram de produção industrial, investimentos e vendas no varejo superaram aí as expectativas de abril. Esses dados aí juntos, eles mostram uma economia, uma recuperação aí da China. Até o último mês de março ainda se temia essa desaceleração em função dessa guerra comercial, mas em função dessas medidas aí de incentivo do governo, parece que a economia está começando a recuperar a tração. Brasil, a questão principal ainda é o período aí de tramitação da reforma, período de aproximadamente 2 meses aí, foi os 2 meses mais longos aí que nós vimos aí em relação à discussão da reforma na Comissão de Constituição e Justiça, que no final acabou dando parecer favorável à reforma da Previdência. Isso foi positivo aí para os mercados, A expectativa do mercado ainda continua sendo de aprovação da reforma, e o montante fique entre 650 e 800 bilhões aí no período de 2020 a 2029. Essa é a previsão que o mercado trabalha aí para essa questão da reforma. Indo para os investimentos, vou começar com o plano BD. O plano BD no mês de abril, ele fechou com um patrimônio de 3,6 bilhões de reais. No mês de abril, nós tivemos um retorno da carteira de 1,26, superior à meta, que foi de 1,05%. O destaque no mês foi a carteira de renda variável, que teve um resultado de 3,98%. Em relação ao acumulado do ano de 2019, a rentabilidade fechou em 4%, ligeiramente abaixo da meta atuarial de 4,07%. E aí acho que vale a pena abrir um parênteses aqui para explicar o porquê que a gente está levemente abaixo da meta. Os nossos títulos em carteiras, eles são 88% da carteira está alocado em títulos de NTNB, títulos indexados à inflação, a uma taxa superior à meta atuarial. O fato é que as carteiras, os investimentos, eles são encerrados no último dia útil do mês. Então, se trabalha com um PCA projetado. O nosso custodiante, que é o que faz toda a parte de cálculo dos títulos, ele trabalha com um IPCA projetado no mês. E quando sai o IPCA efetivo no mês seguinte, no 10º dia, geralmente no 10º dia do mês seguinte, é feito o ajuste na carteira. Só que é feito o ajuste no mês seguinte. Então, no caso, no mês de abril, foi projetado um IPCA abaixo do efetivo que saiu, por isso até que os títulos foram rentabilizados a uma taxa inferior. E a meta ela é calculada já com o INPC efetivo. Então, esse descasamento acaba gerando alguns questionamentos no mês, mas no mês seguinte é apenas um ajuste contábil. No mês seguinte já é ajustado. Então, se a gente pegar hoje o retorno do plano BD no mês de maio, ele já está superior à meta atuarial. Então, só que a gente pega a fotografia fechada do mês de abril, ocorre essa questão aí contábil aí dos títulos. Bom, só para fechar aqui, o destaque do ano continua sendo a carteira de renda variável, 16,23%. A nossa carteira de dividendos
vem performando bem acima do Ibovespa, né? A gente está tendo um ganho bem considerável, né, nessa carteira e vem, né, ajudando aí no atingimento da meta. Indo para o plano CV, o plano CV ele fechou o mês de abril com um patrimônio de 1,02 bilhão, né? Então superamos aí a casa de 1 bilhão, né, de patrimônio no plano CV. A rentabilidade no mês de abril foi de 1,32%, contra uma meta atuarial de 1%. O destaque no mês também foi renda variável, né? A carteira performou 3,30%. Né? A rentabilidade acumulada no ano ela está em 4,54%, contra uma meta de 3,78%. Nesse caso, né, do plano CV, nós não temos esse descasamento, né, do indexador, da meta em relação aos investimentos, né? A meta também é indexada a IPCA, mas temos também essa diferença do IPCA projetado para o IPCA real, que também será descontado, né, no mês seguinte, né? No caso aí foi descontado no mês de maio. O destaque no ano foi renda variável, né? A carteira está com um retorno de 15,55%, também é uma estratégia, né, muito parecida com a estratégia do plano BD, só que com uma dosagem um pouco maior, né, de risco. Bom, então é isso, fico por aqui, agradeço a atenção de todos e até o próximo mês.